Paz, igreja. Amém. Amém? Glória a Deus. Parabéns a todas as mães. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Atenção, crianças. Hoje o culto é especial em homenagem às mães. Então é um culto diferente do que nós estamos acostumados a realizar. É um culto onde nós estaremos prestando honra e homenagem a todas as mães. Penso eu que mãe poderia ser eterna, né? Quem concorda? Mãe poderia ser eterna. Tem muito mais clareza aqueles que as suas mães já partiram, aqueles que já não têm mais a mãe fisicamente vivendo entre nós. Tem muito mais clareza desse desejo de que elas fossem eternas. Mas se nós pararmos para pensar, de certa forma, elas são eternas, né? Porque aquelas que já não estão mais fisicamente entre nós, continuam vivas no coração daqueles filhos que têm recordação e lembrança de suas mães. Elas continuam vivas nos ensinamentos, nas instruções, no cheiro, na fala. Elas continuam vivas na memória. Então, de certa forma, as mães continuam vivas em cada coração. E hoje nós vamos nos alegrar, comemorar essa data tão importante e especial, que é o dia o qual nós tiramos para declarar coisas que talvez nós não falamos todos os dias às mães. E alguém disse: o dia das mães é todos os dias, porque elas não deixam de ser mãe a partir do primeiro momento em que elas têm os seus filhos, não deixam de ser mãe. Sim, o dia das mães é todos os dias, mas que nós possamos honrá-las nesse dia em especial. E eu quero ler junto com a igreja uma fala muito importante da palavra de Deus que se encontra em Êxodo 20, versículo de número 12. Êxodo 20, 12. A palavra de Deus nos fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu vou reler, tirando aqui os pais, porque a honra hoje é para as mães. Honra tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus, ele dá uma orientação aos filhos para honrar as mães. Uma orientação muito importante dada por Deus. Por detrás dessa orientação, amados, está embutido vida. Quando o filho ele reconhece a mãe, ou reconhece na mãe o amor supremo, ele terá uma facilidade muito maior de se relacionar com Deus. Olha a importância de reconhecer o amor de uma mãe. A Bíblia declara que o amor mais próximo ao amor de Deus é o amor de mãe. Amor de mãe está embutido um sentimento que eu falava no início ali com as irmãs, e elas usaram uma frase muito interessante: um amor grandioso, um amor que vai além das medidas. E o próprio Deus, ele dando os 10 mandamentos, ele dá uma orientação, e é o primeiro versículo
que se encontra dentro dos 10 mandamentos, que é carregado de uma promessa. Honra a tua mãe para que vivas muito tempo na terra. E honrar, amados, ainda que as palavras sejam bonitas de serem ouvidas, são importantes as palavras, mas honra envolve ação. Honrar mãe envolve atitude. O filho ou os filhos, além das palavras, precisam demonstrar ações e atitudes de amor. Imagine que um filho que diz que ama a sua mãe, mas não consegue lavar uma louça para a mãe. Eu te amo tanto, minha mãe, mas não consegue passar um pano numa cozinha. Coloca nas redes sociais a minha heroína, minha guerreira. Não está errado as frases, as palavras, mas elas precisam estar carregadas de atitudes e de ações. Eu te amo tanto, minha mãe, mas não tira uma roupa da máquina para estender no varal. Não arruma nem a cama que dorme. Não leva nem a roupa suja no cesto. E eu te amo, minha mãe. E as atitudes? E as ações? A Bíblia fala que Deus dá prova do seu amor, assim como uma mãe dá prova do seu amor. A Bíblia fala em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco quando Ele envia o seu Filho. E uma mãe prova do seu amor quando muitas vezes cansada, ela ainda atende os filhos. Quando muitas vezes exausta, ela está pronta para servir. Quando muitas vezes carregando um peso, e o filho vem contar algo e ela vibra e sorri junto com o filho. Esse amor incondicional é a tipificação do amor de Deus. Dificilmente o filho que não honra a mãe vai conseguir honrar a Deus. Porque se não honrar a mãe a quem lhe serve fisicamente aqui nessa terra, como vai honrar a Deus que não consegue ver? Como vai ter um amor real por um Deus o qual ele não enxerga, sendo que a sua mãe ao longo da sua vida demonstra a todo tempo o amor que ela nutre pelo seu filho? E hoje nós vamos falar muito deste amor, o qual Deus dá orientação para que os filhos honrem. Nós vamos ter os filhos honrando as suas mães, com as suas falas, dando a cada uma delas a honra que elas merecem. E quando nós damos honra às nossas mães, prestem bastante atenção nisso. Quando nós damos honra para as nossas mães, nós estamos honrando a Deus. Aqueles que não honram as suas mães também não honram a Deus, porque Deus dá uma orientação na sua palavra para que nós honremos as nossas mães. Automaticamente, quando nós as honramos, nós honramos aquele que instruiu nós a honrar as mães. Quem desse lado aqui sabe falar mãe? Fala aí, mãe. Mãe. Mas com mais vontade. Esse lado agora, junto. Mãe. Mãe. Toda a igreja, mãe. Se mãe ganhasse uns trocados cada vez que ela ouve esse nome, nós teríamos mães milionárias, né? Mas um dia, quem é mãe? Levante a mão. Qual foi a mãe que treinou o filho para falar mãe? Todas as mães. Eu vejo alguns vídeos que as mães estão ali e falam mamãe, e a criança, papai. É um desaforo, né?
Carrega 9 meses, passa tudo que passa. Tinha até um desenho, né? Que a criança parecia que ia falar papai, mas nesse caso falava mamãe, né? Mas eu tenho certeza que cada mãe que está aqui foi como uma música aos ouvidos ouvir o filho dizendo pela primeira vez mamãe ou mãe. E nós todos vamos ouvir muito nesta noite esse codinome, né? Porque a maioria das mães perdem o nome próprio e ganham esse codinome, mãe. Então nós vamos ouvir muito esse nome nesta noite. E nós teremos aqui algumas homenagens dirigidas diretamente a algumas mães presentes aqui. Mas esta homenagem vai se estender a todas as mães, porque nós queremos seguir a orientação de Deus, honrando a cada uma de vocês, com todo o nosso amor e com todo o nosso carinho.